Olá, boa noite. Prefeitura de Uberlândia anuncia a revitalização do Parque Linear do Uberabinha. Igreja do Rosário recebe concerto de violoncelo na noite de hoje. E o tema em destaque do nosso jornal é uma retrospectiva das ações da Universidade Federal de Uberlândia, com foco nos projetos e programas de extensão. Fique com a gente, o Jornal da UFO está no ar. E o ano termina com uma boa notícia para os moradores dos bairros Jaraguá, Daniel Fonseca e adjacências. Hoje foi assinado hoje à tarde na Prefeitura uma ordem de serviço para a recuperação e restauração da infraestrutura e equipamentos do Parque Linear do Rio Uberabinha. Confira. Representantes da empresa vencedora da licitação, da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, entre outras entidades, estiveram presentes para a assinatura da ordem de serviço, um investimento de R$600 mil. Esta obra ela é de responsabilidade do DEMAI, ela é fruto de 0,5% da nossa arrecadação que nós investimos sempre no projeto Buritis, que é para que nós possamos preservar as nossas margens de rio, tanto o Rio Uberabinha, o Córrego Bom Jardim e agora também a Capim Branco 1, preservar as nossas nascentes para garantir água de boa qualidade para as futuras gerações. O Parque Linear, localizado às margens do Rio Uberabinha, no trecho entre o viaduto da Avenida Getúlio Vargas e Ponte do Val, na BR-365, possui uma área de 100 mil metros quadrados e extensão linear de 1.150 metros. Esse parque não teve revitalização há mais de 10 anos, então é a oportunidade que nós temos, através de um TAC que foi feito com o Ministério Público, de fazermos essa revitalização em 1.100 metros. Entre outras benfeitorias previstas estão a instalação de novos bebedouros, lixeiras basculantes, renovação dos equipamentos de ginástica, instalações elétricas e renovação da calçada, com extensão de 4.445 metros quadrados e conserto de estruturas metálicas, como lixeiras, placas e bicicletários. O prefeito autorizou o início de imediato e nós devemos inaugurar esta obra no primeiro semestre de 2020. Daqui a pouco, a partir das 21 horas, a Igreja Nossa Senhora do Rosário estará aberta em caráter especial para a apresentação de um concerto chamado Um Celo em Solo Fértil. A iniciativa faz parte do projeto Harmonia, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura. A apresentação vai acontecer no interior da igreja e será feita pelo músico Kayami Satomi. Agora, dando sequência à nossa série de programas especiais, Retrospectiva UFO 2019, hoje em destaque a extensão universitária. Esse processo educativo associado ao ensino e à pesquisa viabiliza a realização transformadora entre universidade e sociedade. Confira a primeira parte dessa retrospectiva com alguns dos projetos que mostramos aqui no J1 em 2019. Em março e em julho, nós falamos sobre o MORA, projeto de pesquisa e extensão que começou em 2019 no curso de Arquitetura e Urbanismo e hoje conta com a colaboração de alunos e professores de outros cursos. O objetivo é levar resultados práticos de pesquisas em habitação para a comunidade. Moradores do bairro Shopping Park são alguns dos principais beneficiados nas ações. A gente está agora fazendo uma ação, né, que é um projeto específico que trata da resiliência das casas, né, para identificar qual que é a capacidade dessas casas de se adaptar ao tempo, de se adaptar aos impactos externos, né, desde o clima até a questão social. E como que esses ambientes eles vão ficar mais resilientes. Não adianta a gente formar e só fazer projetos para classe média, classe alta, e sendo que o problema mesmo da sociedade está nas pessoas mais carentes. Então é importante sim a gente ter esse contato com a comunidade, com os problemas que elas enfrentam, até para a gente poder
colocar um pouco disso no nosso método de projeto, né? O projeto Desenvolvimento Integral e Sustentável do Território, mais conhecido como DIST Shopping Park, foi outro exemplo de extensão da UFO que a gente mostrou. Mais de 30 pessoas já passaram pelo DIST, que busca promover a capacitação profissional da comunidade, principalmente as mulheres. A princípio foi por uma questão terapêutica mesmo. Eu estava em casa, no momento não tinha como trabalhar, com filhas pequenas. E esse já era o intuito do projeto, né? Resgatar mães que estavam em casa, às vezes uma questão de autoestima. É um termo de cooperação financeira entre a Universidade Federal de Uberlândia e o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, com recursos do Minha Casa Minha Vida. Para os moradores aqui do bairro Shopping Park, aqui existem 8 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. A partir de janeiro de 2016, nós desenvolvemos várias atividades para todas as faixas etárias e para todo o público que aqui está inserido nesse território. Porém, com o passar do tempo, nós fomos identificando um recorte de gênero. Por quê? Porque existem muitas mães moradoras do bairro e que se interessaram em participar das nossas atividades. Então, dentro do desenvolvimento de alguns empreendimentos, tanto coletivo quanto individuais, nós percebemos que 90% são mulheres que fazem parte hoje do programa. Em junho, o Jornal da UFO mostrou os preparativos para o primeiro casamento LGBT organizado pelo projeto Somos, do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO, ESAJUP. Segundo o coordenador, o objetivo do Somos é ajudar na garantia de direitos da população LGBT de Uberlândia, como a realização de um casamento. É uma demanda que já veio da comunidade, né? Então já existia um grupo que tinha a intenção de realizar o casamento e a gente adotou essa ideia, né? Então já tinha iniciado uma conversa com cartório e tudo mais, e aí a gente levou o nosso conhecimento técnico para poder ajustar as ideias e construir. Um dos casais que estava prestes a oficializar a união era Rodrigo e Antônio. Quebrando barreiras, né? Abrangendo o mundo, abrindo a cabeça das pessoas para mostrar que são apenas pessoas que querem viver suas vidas, né, como qualquer outra. Então, se o sonho de casar é para todos, então acho que todos merecem. No final do primeiro semestre, também destacamos as atividades do Comufo, um dos projetos de extensão do curso de teatro mais conhecidos dentro e fora da universidade. O Comufo é um projeto de extensão do curso de teatro que já existe há aproximadamente 15 anos. Ele atende a comunidade da cidade de Uberlândia com oficinas de teatro. Então, nós oferecemos aulas de teatro aqui no curso e também em outros espaços parceiros, com os nossos estagiários que já estão perto de se formar. Alessandro é aluno do último período do curso de teatro. Essas oficinas, elas vêm no momento que talvez esses jovens eles não possam ter contato com uma experiência em teatro. Então, por exemplo, no meu semestre passado, no Graça do Axé, os meus estudantes eles tinham dificuldade de pagar o passe para poder chegar no espaço e fazer a aula. E assim, é esse momento de nós aproximarmos a produção do teatro dessa comunidade e de nós possibilitarmos também esse acesso a uma vivência em teatro. E aqui no estúdio recebo hoje o Helder da Silveira, que é pró-reitor de Extensão e Cultura da UFO. Boa noite, professor Helder. Boa noite, um prazer estar aqui. E também a professora Alexandre Molina, que é diretor de Cultura da UFO. Boa noite, professor Molina. Vimos ali uma retrospectiva alguns dos projetos que mostramos aqui no JU, nos projetos de extensão. Lembrando que a universidade ela é formada por 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Então, por favor, Helder, vamos voltar aqui no início, a gente explicar para a população o papel da extensão dentro desse universo acadêmico. A extensão, ela constitui um dos elementos fundamentais do processo de formação das pessoas. Quando nós pensamos que para se formar alguém é importante que ele tenha conhecimentos específicos de uma área do saber, mas é também importante que ele perceba como que aquele conhecimento chega e impacta a população de um modo geral. E isso diz da extensão. Nosso modo de se relacionar com a sociedade, seja ela nos seus muitos e múltiplos setores, nas empresas, nos grupos
sociais organizados nas comunidades, nos bairros, e é uma oportunidade muito fundamental para que esse estudante, essa estudante, tenha o pé nas questões sociais, para que estas questões problematizadas ajudem a gente a compreender o processo de formação e desenvolvimento profissional. Podemos dizer, então, que os professores, os estudantes, eles se tornam esses agentes transformadores da sociedade, né? Juntamente com todos os outros técnicos, administrativos, toda a comunidade acadêmica. Sim, nessa perspectiva, né? Essa é a ideia, justamente da gente poder observar esses 3 pilares funcionando de maneira articulada. Né? O estudante, juntamente com os professores, com os técnicos, vão desenvolvendo as suas atividades de ensino, de pesquisa e extensão de maneira conjunta. Em alguma medida, a gente sente até dificuldade de perceber essas diferenças, porque, na verdade, uma ação ela puxa a outra, ela se conecta com a outra, ela é retroalimentada pela outra, e por isso que a gente entende a importância de reforçar cada vez mais no contexto da universidade a atuação extensionista, porque ela que nos possibilita esse diálogo intenso com a sociedade. Pró-reitor, são inúmeras ações, é possível a gente elencar em números, é possível ter um parâmetro, assim, porque tem tantos eventos, congressos, a parte também dos projetos de campo, né, que os alunos desenvolvem justamente com toda essa base de profissionais. É possível a gente ter uma ideia de quantas ações são realizadas ao longo do ano? Sim, nós temos um sistema específico que faz acompanhamento. Então, todos os projetos de extensão, as atividades de extensão, seja na forma de eventos, prestação de serviço, cursos e oficinas, projetos e programas, são registrados neste sistema. O ano passado, vou fazer um comparativo, ao final foram 1.540 ações, atividades de extensão realizadas na universidade aqui na UFO. Este ano já tem 1.701 ações registradas nesse sistema. Então, e isso impactando mais de 1 milhão de pessoas diretamente e um contingente muito grande de pessoas indiretamente que são beneficiadas a partir desta relação da universidade. Então, e olha que eu não estou ainda citando alguns espaços de extensão que são muito importantes. O Hospital de Clínicas é um espaço de extensão. Sim. As nossas clínicas são oportunidades de extensão. Então, os números ainda são maiores. A comunidade atendida, acompanhada em projetos, em atividades de extensão na universidade, é muito maior do que a comunidade aqui dentro da universidade. Vamos lembrar que se nós temos uma comunidade de 40 mil pessoas e cada uma se envolve com outras tantas pessoas, o número é crescente e muito grande. E do ano passado para cá tem aumentado a procura da extensão, obviamente, da participação tanto dos estudantes quanto da comunidade de servidores, né, professores e técnicos administrativos. Que bom, os números realmente são impressionantes, né? Exatamente. E é possível a gente mensurar quantas famílias são atingidas, né, se for somar tudo isso. Muito bom. Mas olha só, veja mais projetos de extensão desenvolvidos na Universidade Federal de Uberlândia que mostramos no ano de 2019 aqui no Jornal da UFO. Em julho, mostramos um projeto do curso de odontologia da UFO que atende pacientes com deformidades na face e faz cirurgias para corrigi-las, como o caso de Caleb, mostrado na reportagem. Ele tem uma deformidade dentofacial, problema nos maxilares que afeta a saúde e a estética. Eu sinto que vai melhorar sim o meu perfil, né, o meu lábio também. Eu tenho alguns incômodos assim, às vezes com a minha aparência de lado. Mas o que eu mais quero mesmo é que melhore a funcionalidade. Às vezes para eu falar também é um pouco difícil e eu quero que melhore mais isso e minha qualidade de vida no futuro, que eu não quero mais sentir dor. Desde o início, o Caleb é atendido pelo projeto integrado de cirurgia e ortodontia do curso de odontologia da UFO, que oferece tratamento gratuito à população sob coordenação do professor Darceni Zanetta, da Faculdade de Odontologia da UFO.
Aproximadamente 2011 ou 2012, ele começou a crescer de maneira constante e ele é tocado pelos professores da área de cirurgia bucomaxilofacial, com colaboração de professores da área da ortodontia e sempre que a gente precisa de outras especialidades. E o grosso do trabalho, o atendimento direto na cadeira do paciente, é feito através dos residentes. Nós temos residentes de primeiro, de segundo e de terceiro ano. Em novembro, mostramos um projeto do Instituto Federal do Triângulo Mineiro em parceria com a UFO, que combate a proliferação do mosquito da dengue. Irineu Fernandes, professor do IFTM, ressaltou a importância desse trabalho de conscientização não só dos alunos, mas de toda a comunidade para combater o Aedes aegypti. Percebi que é importante fazer um trabalho de vigilância a longo prazo para mostrar para a comunidade, para as diferentes pessoas, se tem mosquito ou não. E a gente usa essa armadilha, que é a chamada Ovitran, porque ela é, do ponto de vista sazonal, ao longo do ano, ela é eficiente, eficaz e barata. Ela detecta rapidamente se tem um mosquito ou não. E aí, ao longo disso, a gente foi percebendo que aquilo que a gente propôs na tese, que é o que a gente chama de mobilização social, a gente precisa, que hoje a gente chama de educação em saúde, a gente precisa estar junto com as pessoas, mostrando o quanto é preciso as pessoas mudar de estilo e mudar o modo de vida. No final do ano, a UFO também ofereceu vacinação gratuita em vários campi. A iniciativa envolveu estudantes e professores do projeto Praxis Imunização, da Faculdade de Medicina. Pessoas da comunidade interna e externa da universidade puderam se vacinar. O projeto tem um objetivo de flexibilizar a rede de frios, que é levar a vacina até as pessoas onde tem dificuldade de deslocar até a sala de vacina, e ao mesmo tempo os estudantes, os discentes, aplicar aquilo que ele aprendeu em sala de aula. É bastante importante porque a gente percebe na faculdade que há uma baixa adesão de vacinação. E quando ela acontece num local público aqui, que as pessoas passam e estão olhando, ela para e fala, vou vacinar. Às vezes num postinho ela não vai, e estando aqui na faculdade, num local onde está todo mundo passando, às vezes motiva a pessoa a ir. E isso melhora os índices de vacinação, de cobertura vacinal e protege melhor a população. Que bacana, né? Bom, mas inevitável não falarmos também da pauta de contingenciamento, né, dos anúncios do MEC no início do ano e de que forma isso também impactou o andar, o caminhar de diversos projetos ao longo do ano. Então, professor Alexandre Molina, na diretoria de cultura, como é que vocês lidaram com essa situação, né? Apesar desses desafios, foram muitas conquistas? Sim, de fato, esse contingenciamento ele afetou a toda a universidade, mas nós buscamos, de alguma forma, também observar para esse contingenciamento e direcionar da maneira mais interessante possível o recurso que nós tínhamos disponibilizado para esse ano. Uhum. E definimos que o mais interessante seria, de fato, a gente investir no apoio à realização de projetos por meio dos nossos editais e de maneira que a comunidade universitária pudesse dar continuidade às suas ações. Então, nós entendemos que esse era um foco, era um objetivo importante que a gente não poderia deixar de investir. Então, nós conseguimos realizar os nossos programas de fomento, como o PIAC, o Programa Institucional de Apoio à Cultura, né, que ele tem a modalidade servidor e a modalidade estudantil, o Programa de Ocupação do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé e o Programa de Apoio aos Museus. Então, foram mais de 35 projetos realizados, mobilizando um público bastante significativo. Além disso, nós tivemos também a continuidade de outros projetos e de outras ações, como as ações do Cine UFO, que não foram interrompidas. O Museu do Índio continuou as suas atividades com atendimento de cerca de 3.000 pessoas do público direto, né? Além também de um avanço que nós tivemos do ponto de vista estruturante. Nós conseguimos aprovar no Conselho de Extensão e Cultura e depois no Conselho Universitário a Resolução 13 de 2019, que atualiza e amplia a política de cultura da universidade, trazendo aí indicativos para a gente do ponto de vista das diretrizes e dos princípios para a gestão da cultura da universidade. Isso possibilitou que a gente implantasse as comissões de cultura em todos os campi da universidade, que nós institucionalizássemos o Fórum de Cultura, que é um espaço de diálogo da administração com a comunidade universitária e extra-universitária na perspectiva da cultura, e conseguimos também aí, no bojo desse processo, aprovar também
a resolução que estabelece o prêmio Destaque de Práticas Culturais Cora Pavan Caparelli no contexto da universidade. Ou seja, também é uma forma de reconhecer esses agentes, esses professores, esses técnicos, esses discentes que estão atuando no desenvolvimento de ações de cultura no contexto da universidade. Olha, parabéns, foram tantas ações, né? Helder, que o professor Alexandre destacou aqui nesse momento, e eu imagino que parece que é tudo muito fácil, mas não, né? É fruto de muito trabalho, de uma equipe muito grande, são projetos que envolvem muitos processos burocráticos para que eles se concretizem. Certamente. Então, parabéns por todo esse esforço e por todas essas conquistas nesse ano de 2019. E aí eu gostaria também que o senhor falasse, doutor Helder, a pró-reitoria, né, de Extensão e Cultura, apesar desse cenário esse ano ter sido bem desafiador por conta dos cortes, vocês conseguiram superar e avançaram não só em números, né, mas também em diversas ações para fechar o ano num balanço positivo? Sim. É importante a gente sinalizar a ação que foi encaminhada pela administração superior com relação a esses cortes ou a esse contingenciamento que houve. Nós priorizamos cortar na carne. O que significa? Nós evitamos ao máximo retrocessos e cortes no ensino, na pesquisa e na extensão. O que significa que houve a possibilidade da manutenção dessas ações, da manutenção desses programas. Nós tivemos, então, um ano que eu avalio como muito positivo para a extensão. Na verdade, este ano foi o ano da extensão e foi o ano da cultura, em vários motivos. Não só pelo aumento do número de programas e projetos e ações de extensão, já aqui apontados, mas por essas ações que são estruturantes. Nós tivemos a aprovação da política de cultura, mas também tivemos a aprovação, depois de 3 meses de diálogos no Conselho Universitário, da política de extensão, na revisão da política de extensão. Ao mesmo tempo, nós tivemos no CONGRAD a aprovação da resolução que normatiza a entrada da extensão em todos os projetos pedagógicos da universidade. Isso é uma grande vitória para a Universidade Federal de Uberlândia. E além disso tudo, nós tivemos pautas muito importantes tratadas no Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. Números, só para você saber. De 2005 a 2016, a quantidade de pautas discutidas no Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis foi menor que a quantidade de pautas discutidas, editadas no ano de 2019. Nossa, o então que significa muito produtivo, que né? O Consex trabalhou muito, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura trabalhou muito e o resultado é positivo a despeito do cenário político e econômico que o Brasil está vivendo. Parabéns, viu? Muito obrigado. Bom, hora de saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades aqui da região. Em Uberlândia, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Algumas pancadas de chuva podem surgir. Ituiutaba com previsão de chuva a qualquer momento, além de dia nublado. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Sol entre nuvens em Patos de Minas e possibilidade de chuva. A mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima 27. A sexta-feira deve ser de chuva em Monte Carmelo. Mínima 19 e máxima de 29 graus. Em Tupaciguara, amanhã pode começar com sol, mas o restante do dia deve ficar parcialmente nublado. Mínima 19 graus e máxima 28. E uma exposição no centro da cidade pode ser visitada até o dia 14 de janeiro. São obras de 2 alunas do curso de Artes Visuais da UFO. Uma retratou a mitologia grega, a outra a memória afetiva. Veja. Traços que remetem ao passado. Pinturas de objetos, animais, que foram feitos por uma artista que usou pastas de arquivos de escritório que não tinham mais utilidade. Coincidiu que eu já vinha fazendo cenas do cotidiano, memória afetiva. Falei, não, essa pasta tem tudo a ver, eu gosto de guardar, gosto de arquivar minhas coisas. Então, experimentei,
foi, né, como sempre eu te falo assim, que eu gosto de pegar materiais diferentes, suportes diferentes, e eu acho que deu certo essa tentativa. Além disso, Beth também fez questão de levar um pouco da própria história contada em aquarela. Aqui, o álbum de fotografia da família foi reproduzido. Eu faço um pouco da lembrança da infância, que usava muito, hoje em dia é tudo digitalizado, né? De guardar as fotos em álbuns de família, né? Inclusive eu trago um pouco as cantoneiras que tinha nesses álbuns, as fotos amareladas, né? Um tom assim de sépia. Outra artista que usou da história antiga foi a Gabriela. Um processo que demorou em média 1 semana para ficar pronto e que pode ser visto em 3 diferentes quadros. Essas telas elas vêm do resultado da minha pesquisa de TCC, que é sobre o tema da androginia. Então, a androginia eu peguei como referência a lenda que está no Banquete de Platão, que é contado por Aristófanes, que conta a origem e a história desse ser da androginia, que é um ser que tem em si o masculino e o feminino. Nessa lenda conta que essa criatura ela começa a ameaçar os deuses por ser um ser muito mais completo, muito mais forte do que o homem e a mulher, e ele é dividido ao meio por Zeus, com um raio, e isso é representado na primeira tela, que é a ruptura, que mostra esse corpo machucado, esse corpo dividido, esse corpo que está entre o masculino e o feminino. Eu quis deixar ambíguo, mesmo sendo uma figura só. E depois Zeus fica com pena dessa criatura dividida, machucada, e decide que eles podem então voltar a se unir, que é esse segundo momento do reencontro, que esses corpos voltam a se fundir, que tem o masculino e o feminino juntos, mas de uma maneira um pouco forçada, uma maneira que eles talvez não estejam mais tão confortáveis com essa situação, e leva a terceira tela, que é onde esse andrógeno já não depende mais dessa narrativa, ele é um ser completo em si, porque ele tem o masculino e o feminino equilibrado em si, ele não depende mais de uma outra metade. Quem passar pela Avenida Getúlio Vargas, no número 869, no centro de Uberlândia, pode entrar nesta galeria e encontrar uma exposição que mistura a história da mitologia grega e a memória afetiva, criada por 2 alunas da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Artes Visuais. A exposição pode ser visitada até o dia 14 de janeiro. O trabalho de conclusão de curso reforçou o aprendizado para os estudantes, que mostraram o quanto são artistas. É uma coisa muito intimista, um olhar intimista do meu modo de ver o mundo, mas que eu consigo atingir algumas pessoas, pelo menos eu já fico feliz. Assim. O que as pessoas estão achando de interessante, se vale a pena continuar ou não nessa linha. Então eu acho que essa troca assim, é o que mais eu tenho de enriquecedor nesse processo. Parabéns às 2 artistas. Bom, e como será que foi o ano de 2019 para os universitários aqui da UFO? Confira alguns depoimentos sobre a vida acadêmica e seus desafios. Na universidade foi pesado, foi complicado, difícil, mas foi um ano de muito rolê. Foi muito bom sair com os amigos, foi um ano de muita amizade. Foi um ano bom e ruim. Ruim academicamente e bom também academicamente. Então foi os dois. Olha, foi um ano um pouco difícil, foi um ano com muita reflexão. A primeira parte do ano foi melhor. Eu acho que a universidade não estava pegando tanto, mas agora nessa segunda parte eu tô tendo que correr atrás, estou tentando salvar o semestre aí, mas eu acho que de maneira geral foi um ano muito bom. Nosso JU de hoje fez uma retrospectiva UFO 2019 com foco na extensão. Quero desde já agradecer aqui a participação do Helder da Silveira, que é pró-reitor de Extensão e Cultura da UFO. Muito obrigada pela sua participação, viu, Helder? Eu que agradeço. E também o professor Alexandre Molina, que é diretor de Cultura da UFO. Muito obrigada. Obrigado e também. Gostaria que vocês encerrassem com um depoimento rápido, uma reflexão das perspectivas para o próximo ano que chega, uma nova década, né? 2020. O que esperar? Exatamente. Bem, a gente dá continuidade ao trabalho de fomento às ações de cultura. O edital do PIAC 2020 já está lançado, com inscrições até o dia 6 de janeiro, então ainda dá tempo de preparar o projeto e encaminhar. As ações do Museu do Índio, do Coral da UFO,
no Graça do Axé também serão continuadas. Nós temos um desafio aí que é dar sequência no processo de criação do plano de cultura da universidade, que vai envolver as comissões de cultura, os 7 campos da universidade, toda a comunidade interna e também externa à universidade vai ser envolvida nesse processo, que é para a gente um momento muito importante, onde a gente vai definir as bases que vão estruturar a gestão da cultura na universidade nos próximos anos. Então esse documento para nós ele é muito importante. E aí vale lembrar também a realização da edição do Arte na Praça em Patos de Minas, que está programada também para o primeiro trimestre de 2020. Que bom, que venha 2020 então. Por favor, Helder. Muitos desafios e muitos desafios também no campo da extensão. Nós trabalharemos especialmente com os planos de extensão das unidades acadêmicas. Isso vai promover uma grande reflexão sobre o que e como fazer a extensão em cada unidade acadêmica e unidades especiais, e também o processo que é o mais denso de curricularização da extensão nos diversos cursos de graduação, além de a entrada da extensão na inserção social da pós-graduação, ou seja, temos muito trabalho. Será um ano também de muito trabalho, né? Muito trabalho. Que bom, muito obrigada pela sua presença e participação, parabéns aos dois, né, por todas as conquistas esse ano. O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite. Lembrando que agora, daqui um pouquinho, começa na Igreja do Rosário um concerto de violoncelo imperdível. Aproveite. Boa noite e eu te espero amanhã.